Você acha que conhece bem as pessoas ao seu redor? Acha que pode confiar nelas cegamente? Lily James também acreditava nisso. Ela confiava em um colega de trabalho, alguém com quem tinha convivido, mas essa confiança custou-lhe a vida de uma maneira brutal. Ela foi massacrada com um martelo por alguém que parecia inofensivo. Momentos de terror que poderiam ter sido evitados. Talvez você também tenha alguém próximo que desperte dúvidas, mas acaba ignorando os sinais. A dor de perder alguém, ou até mesmo se ver em perigo, por não ter prestado atenção nos alertas silenciosos, é algo que ninguém deveria passar. Hoje, vou te mostrar como identificar esses sinais, como proteger sua vida e das pessoas que você ama. Cuidado com suas companhias. Antes de seguirmos, confira se você já está inscrito no canal. Nos próximos vídeos vou trazer mais histórias de investigação criminal, muitas delas envolvendo mulheres que, assim como Lily, confiaram nas pessoas erradas. Esses conteúdos vão te ajudar a refletir sobre situações reais que podem acontecer no seu dia a dia e te ensinar a identificar sinais de perigo antes que seja tarde demais. Então se inscreva agora e não perca esses alertas essenciais. 1. O começo do mistério. Tudo começou de maneira aparentemente comum, quase como uma cena cotidiana que poderia passar despercebida por qualquer pessoa. Uma câmera de vigilância instalada em uma rua tranquila de Sydney capturou as imagens. Eram aproximadamente 19 horas quando um carro cinza entrou na área filmada pela câmera. O veículo se movia lentamente, sem pressa, e depois desapareceu ao virar uma esquina. Até aqui, nada de anormal, certo? Apenas mais um carro circulando pela cidade. Nada de anormal até aqui, mas nas próximas cenas veremos detalhes com muitas pistas que eu duvido que você perceberá. A não ser que soubesse identificar um psicopata no seu dia a dia. E isso é um sinal de alerta, pois poderia ser qualquer um de nós nessa situação. Para isso, eu estou deixando no primeiro comentário fixado um livro para você pegar chamado Como Identificar um Potencial Psicopata no Seu Dia a Dia, Sinais que Você Nunca Deve Ignorar. Ele está no primeiro comentário fixado, é só clicar e acessar. Proteja a si mesmo e aos que você ama. Voltando ao caso, alguns minutos depois, a mesma câmera flagrou algo um pouco mais peculiar. Um homem apareceu na gravação. Ele caminhava tranquilamente pela calçada, com as mãos nos bolsos, como se estivesse aproveitando o início da noite, talvez voltando para casa após um longo dia de trabalho. Seu andar era calmo, sem pressa, sem nervosismo. Ele parecia apenas mais uma pessoa entre tantas outras, mas logo depois de passar pela câmera, algo mudou. Ele deu meia volta. Esse detalhe chamou a atenção dos investigadores, mas não de imediato. O homem, que inicialmente estava caminhando na direção leste, agora retornava pelo mesmo caminho. O que poderia ser apenas um erro de percurso ou uma mudança de ideia, foi, na verdade, um dos primeiros sinais de algo muito mais sinistro. Naquele momento, ele não estava apenas caminhando, ele estava em plena execução de um plano. O homem havia se afastado para uma tarefa simples, mas macabra, se livrar da arma do crime. Ninguém naquela rua tranquila podia imaginar o que havia acontecido minutos antes. A serenidade de seus passos era quase assustadora, porque por trás daquela calma aparente estava um assassino frio que acabara de cometer um ato brutal. Ele não demonstrava urgência, e talvez fosse isso que tornava aquela cena tão perturbadora. Após descartar a arma, ele voltou pelo mesmo caminho, com a intenção de fazer algo ainda pior. Garantir que nenhum vestígio de seu crime permanecesse. Seu comportamento, que poderia passar despercebido para qualquer um que assistisse àquela gravação sem contexto, era na verdade a chave para um dos crimes mais brutais que Sydney testemunharia nos últimos tempos. Mas isso, a polícia só descobriria mais tarde, quando o corpo de Lily James fosse encontrado e as peças desse quebra-cabeça começassem a se encaixar. O que começou com uma simples gravação de vigilância logo se transformaria na primeira pista de uma investigação aterradora. Esse foi o começo do mistério. Um mistério que ainda estava longe de ser completamente revelado, mas cujas primeiras pistas já estavam à vista. Um carro cinza, um homem caminhando e um crime horrível prestes a ser descoberto. 2. A ligação sinistra. Às 23h50 daquela noite, o silêncio foi quebrado por uma ligação que deixaria os operadores do número de emergência australiano, o 000, em alerta. A voz do outro lado da linha era masculina, mas havia algo de estranho. Hesitante, a pessoa que ligava falava de forma trêmula, como se estivesse nervosa ou em choque.
Nas primeiras palavras, mal dava para entender o que ele dizia. Pausas longas, frases fragmentadas, quase como se estivesse tentando controlar o que sentia naquele momento. Ah, um corpo, no banheiro, da St. Andrew's Cathedral School. As palavras eram espaçadas, como se o homem estivesse lutando para formar a frase completa. A informação foi dada de forma fragmentada, mas clara o suficiente para deixar o operador em alerta. Um corpo, em uma das escolas mais prestigiadas de Sydney. Aquilo não era algo comum, e imediatamente o operador sentiu um nó no estômago. Quem era esse homem? Por que ele parecia tão nervoso? O que ele tinha a ver com aquele corpo? Você seria capaz de notar as pistas antes que um mistério como esse se desvendasse? A verdade é que, sem saber identificar os comportamentos sutis de um psicopata no dia a dia, muitas dessas pistas podem escapar. E isso é um alerta, porque qualquer um de nós poderia estar nessa mesma situação sem perceber os sinais. Por isso eu deixei disponível para você um livro chamado Como Identificar um Potencial Psicopata no Dia a Dia, Sinais que Você Nunca Deve Ignorar, no primeiro comentário fixado. Basta clicar e acessar. Proteger a si mesmo e aos que você ama começa com a informação certa. Voltando à investigação, o que parecia ser apenas mais uma gravação de vigilância, logo se tornaria a peça-chave de um mistério aterrador. Antes que o operador pudesse fazer mais perguntas, a ligação foi bruscamente interrompida, desligada. Nenhuma explicação adicional, nenhum nome, nenhum detalhe. Apenas uma afirmação fria: havia um corpo de uma mulher no banheiro de uma escola, e aparentemente estava ali há horas. Agora, imagine por um momento. Você está sentado em uma central de emergências, recebendo centenas de ligações por noite, e de repente recebe uma mensagem dessas. Seria um trote? Alguém tentando pregar uma peça? Infelizmente, trotes não eram incomuns, mas essa ligação tinha algo diferente. A tensão na voz do homem, o modo abrupto com que a chamada foi encerrada, tudo parecia indicar que aquilo era sério. E se fosse verdade, o tempo estava correndo contra eles. O operador, sem hesitar, alertou a polícia. Era melhor não arriscar. Em situações como essa, cada segundo poderia ser crucial. O protocolo de emergência foi acionado, e logo uma equipe foi designada para verificar o que estava acontecendo na St. Andrew's Cathedral School. A escola, conhecida por suas instalações impecáveis e sua história centenária, dificilmente era associada a qualquer tipo de crime. Um local tranquilo, onde as famílias pagavam fortunas para garantir a melhor educação para seus filhos. O que poderia estar acontecendo em um lugar assim? A ideia de que havia algo terrível escondido ali dentro era quase inconcebível, mas a polícia sabia que não poderia ignorar aquela ligação. A patrulha foi rapidamente enviada para o local, enquanto o mistério começava a se desenrolar. Quem era o homem que fez a ligação? Por que ele parecia tão perturbado? E mais importante, o que ele sabia sobre o corpo que supostamente estava no banheiro da escola? Era apenas o início de uma investigação que revelaria muito mais do que qualquer um poderia imaginar naquela noite. Aquela ligação, tão curta e enigmática, daria início a um dos casos mais chocantes que Sydney testemunharia. E a equipe policial que estava a caminho da St. Andrews não sabia que estavam prestes a enfrentar um cenário de horror que ninguém ali jamais esqueceria. 3. A descoberta do corpo. Quando os policiais chegaram a St. Andrew's Cathedral School, o relógio já marcava quase meia-noite. O clima era pesado, e a escola, que normalmente era sinônimo de prestígio e tranquilidade, agora parecia envolta em um silêncio desconfortável. As luzes da viatura refletiam nas janelas escuras, criando sombras longas nos corredores vazios. Apenas o eco dos passos dos policiais cortava a quietude. Ao se aproximarem da entrada, foram recebidos pelo segurança da escola, que, visivelmente abalado, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Os policiais mostraram seus crachás e explicaram rapidamente que estavam ali por causa de uma ligação recebida no 000. O segurança franziu o senho, confuso, mas colaborou prontamente, levando-os até o local mencionado, os banheiros do ginásio. Cada passo que eles davam pelo corredor parecia aumentar a tensão. A sensação de que algo estava profundamente errado se intensificava à medida que se aproximavam do banheiro. O ar parecia mais denso, como se o próprio ambiente soubesse que algo terrível estava prestes a ser revelado. Ao chegar, os policiais abriram a porta do banheiro com cuidado, e foi nesse momento que a realidade do que haviam sido chamados para investigar atingiu-os com toda a força.
corpo de uma jovem mulher estava caído ao lado de uma das cabines, numa posição que indicava que ela havia sido surpreendida e atacada sem chance de defesa. Os cabelos loiros estavam manchados de sangue, que já havia começado a secar no piso de azulejos brancos. A cena era macabra. A primeira coisa que chamou a atenção foi o estado de seu rosto. Vários traumas cranianos visíveis, resultado de golpes intensos e repetidos. A brutalidade do ataque era evidente. A cabeça da jovem havia sido espancada com tanta força que seus traços estavam praticamente irreconhecíveis. O chão ao redor dela estava coberto de sangue e cada mancha contava a história de um ataque implacável. Mesmo os policiais mais experientes, aqueles que já haviam testemunhado cenas de crimes brutais, ficaram impactados pelo que viam. Não era apenas o fato de uma jovem ter sido assassinada, era o nível de violência envolvido. Aquilo não era um ataque comum, era um ato de fúria descontrolada, uma raiva canalizada de forma tão intensa que os golpes claramente não pararam até que a vítima estivesse irreversivelmente morta. A jovem, que mais tarde seria identificada como Lily James, ainda estava vestida com roupas casuais, como se tivesse acabado de sair de um treino ou de uma sessão de trabalho. Nada no cenário ao redor parecia indicar uma luta prolongada, o que levava a crer que ela havia sido pega de surpresa. A violência focada em sua cabeça sugeria que o agressor queria ter certeza de que ela não sobreviveria. Lily não era apenas uma treinadora. Ela era uma jovem que ainda estava construindo sua vida. Com apenas 21 anos, dividia seu tempo entre o trabalho na escola e seus estudos universitários. Era apaixonada por esportes e dedicava-se a compartilhar esse amor com os outros, especialmente seus alunos. A ideia de que uma pessoa tão cheia de vida e tão amada pudesse ter um fim tão violento era incompreensível para todos que a conheciam. A diretora da escola, assim que soube da identificação de Lily, enviou um e-mail aos pais dos alunos na tentativa de lidar com a situação da melhor maneira possível. Ela informou que a escola estaria fechada por alguns dias, mas não deu detalhes sobre o que realmente havia acontecido. No entanto, com a presença de tantas viaturas e o clima pesado ao redor da instituição, não demorou muito para que a verdade viesse à tona. Alunos que tinham sido treinados por Lily começaram a expressar seu luto nas redes sociais. Mensagens de tristeza, lembranças de momentos divertidos e o impacto positivo que Lily havia causado em suas vidas inundaram as páginas da escola. O sentimento geral era de perda e confusão. Todos se perguntavam, por quê? Por que alguém faria isso com Lily? Enquanto a notícia se espalhava, a tristeza rapidamente se transformava em uma busca por respostas. Quem teria sido capaz de tamanha crueldade? O que Lily poderia ter feito para se tornar alvo de um ataque tão brutal? Essas eram as perguntas que ecoavam não apenas entre os amigos e alunos da vítima, mas também dentro da equipe de investigação. Agora, com a identidade de Lily revelada, a investigação tomava um rumo mais pessoal. A jovem de 21 anos, com um futuro promissor, havia sido arrancada de forma brutal de todos que a conheciam e amavam. Os detetives sabiam que precisavam ser rápidos. Cada minuto que passava sem respostas aumentava a angústia e a pressão para encontrar o responsável por esse crime tão chocante. E assim, enquanto a cidade de Sydney ainda acordava para uma nova manhã, a tragédia de Lily James começava a se espalhar, deixando um rastro de tristeza e um mistério que ainda precisava ser resolvido. 5. A vida de Lily James. Lily James era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente por onde passava. Aos 21 anos, ela já tinha conquistado o respeito e admiração de muitos, não apenas por sua habilidade como treinadora de polo aquático, mas também por seu jeito doce e envolvente. Ela conseguia equilibrar com maestria sua vida acadêmica e profissional, sempre com um sorriso no rosto, como se cada desafio fosse apenas mais uma oportunidade de aprendizado. Lily nasceu e cresceu nos arredores de Sydney, em uma família que sempre a apoiou em todas as suas paixões. Desde muito jovem, ela demonstrava um amor profundo pelos esportes. A água era seu elemento natural. Começou com aulas de natação, mas foi no polo aquático que encontrou sua verdadeira paixão. Com uma determinação que surpreendia até os mais experientes, ela se destacava em tudo o que fazia. Não era apenas uma excelente atleta, mas também uma jovem com uma visão clara de onde queria chegar. Além de ser uma treinadora talentosa, Lily era estudante de esportes na Universidade de Tecnologia de Sydney. Seu objetivo era se especializar em gestão esportiva,
para, quem sabe um dia, dirigir equipes de elite ou até mesmo abrir sua própria academia de natação e polo aquático. Seus amigos e professores a descreviam como alguém meticulosa e dedicada, sempre buscando o próximo passo para aprimorar suas habilidades. A rotina de Lily era intensa. Ela trabalhava quase todos os dias da semana, dividindo seu tempo entre as aulas na universidade e suas atividades como treinadora na St. Andrew's Cathedral School. Nas tardes, Lily dedicava horas a treinar os jovens que a admiravam, ensinando-os não apenas as técnicas do esporte, mas também a importância do trabalho em equipe, disciplina e determinação. Ela era o tipo de treinadora que não apenas ensinava, mas inspirava. Entre seus alunos, Lily era muito mais do que uma treinadora. Ela era uma mentora, uma confidente. Muitos jovens a procuravam para conselhos, não apenas sobre esportes, mas sobre a vida. Ela ouvia pacientemente e oferecia palavras de incentivo, sempre com um sorriso encorajador, como se soubesse que, por mais difícil que fosse o desafio, haveria sempre uma saída. Lily também era professora de natação para crianças menores, e seus pequenos alunos a adoravam. Ela conseguia transformar uma simples aula de natação em um momento de pura diversão, criando laços fortes com as crianças e seus pais. Era comum vê-la brincando com as crianças na piscina, motivando-as a superar seus medos, sempre com paciência e alegria. Na vida pessoal, Lily era igualmente querida. Seus amigos a descreviam como uma pessoa leal, gentil e com um senso de humor que fazia qualquer um se sentir à vontade. Nos finais de semana, sempre que podia, Lily gostava de reunir amigos para um churrasco ou sair para longas caminhadas pela praia. Era uma jovem que vivia a vida com intensidade, mas de uma maneira saudável e equilibrada. Nada em sua trajetória indicava que algo tão terrível pudesse acontecer. Nada. Mas como vemos neste caso, muitas vezes os sinais estão à nossa volta, mas acabamos ignorando-os. Você já parou para pensar em quem está ao seu redor? Será que conseguiria identificar um comportamento perigoso antes que algo pior aconteça? Para ajudar você a reconhecer esses sinais sutis, eu estou deixando um livro para você pegar no primeiro comentário fixado. Como identificar um potencial psicopata no seu dia a dia? Sinais que você nunca deve ignorar. Pegue o livro agora antes que se esgote e proteja-se e proteja quem você ama. Lily tinha uma vida estruturada, com metas claras e um futuro brilhante pela frente. Ela estava no início de uma carreira que certamente seria de muito sucesso. E mesmo com uma agenda tão lotada, ela sempre fazia questão de estar presente para aqueles que amava, fosse sua família, amigos ou alunos. A ideia de que uma pessoa tão cheia de vida pudesse ter um destino tão trágico era simplesmente inconcebível. Seus pais, Jamie e Pat, estavam devastados. Para eles, Lily era mais do que uma filha. Ela era a esperança de um futuro repleto de conquistas. O irmão mais novo, a quem Lily sempre apoiou e protegeu, não conseguia acreditar na perda. Aquela jovem que todos conheciam, que era símbolo de força e resiliência, havia sido arrancada de suas vidas de uma forma brutal e inexplicável. A morte de Lily não foi apenas uma tragédia pessoal para sua família e amigos, mas também para toda a comunidade da St. Andrew's Cathedral School. Seus alunos estavam devastados e muitos não conseguiam aceitar a realidade de que a treinadora que eles tanto admiravam não voltaria mais. Agora, enquanto a polícia continuava sua investigação, a comunidade buscava entender como alguém tão querida, tão promissora, tão amada, poderia ter seu futuro roubado de maneira tão cruel. 6. O relacionamento com Paul Tigizin. À medida que a investigação avançava, as perguntas sobre o que poderia ter levado Lily James a um fim tão brutal começavam a se acumular. E foi durante essa busca por respostas que o nome começou a se destacar nas conversas com colegas de trabalho e amigos. Paul Tigizin. Paul, assim como Lily, trabalhava na St. Andrew's Cathedral School. Ele também era treinador, mas sua especialidade era hóquei e cricket. Aos 24 anos, Paul era um jovem promissor, de origem holandesa, que havia se mudado para a Austrália alguns anos antes para buscar novas oportunidades. Discreto e focado em seu trabalho, ele era visto como um profissional dedicado e competente. Mas ao contrário de Lily, que esbanjava carisma e vivacidade, Paul era mais introspectivo, reservado. Algumas semanas antes de sua morte, Lily e Paul começaram a sair. Não era um relacionamento profundo ou com grandes compromissos, mas eles estavam se conhecendo. Saíam para jantar, assistiam a filmes juntos e conversavam sobre o trabalho na escola.
A química entre eles parecia promissora no começo, mas algo mudou com o tempo. Lily, que era direta e prática, logo percebeu que ela e Paul não estavam na mesma sintonia. Enquanto ela via o relacionamento como algo leve e sem expectativas a longo prazo, Paul parecia mais envolvido emocionalmente. Ele queria algo mais sério, algo que Lily, naquele momento de sua vida, não estava disposta a oferecer. Ela estava focada em sua carreira, em seus estudos, e sentia que aquela relação não se encaixava no que ela queria para o futuro. Foi então que Lily tomou uma decisão: terminar o relacionamento. Para ela era o melhor a fazer. Não havia motivos para continuar algo que não estava funcionando para ambos. E como sempre, Lily foi clara e honesta. Ela explicou a Paul que não via um futuro para os dois e que preferia seguir em frente. No início, Paul pareceu aceitar a decisão. Ele não demonstrou grandes reações, manteve a calma e aparentemente respeitou a vontade de Lily. Ele continuou a trabalhar normalmente, sem que ninguém notasse qualquer sinal de ressentimento ou mágoa. Para os colegas de trabalho, a separação não foi vista como algo dramático, mas apenas como mais um caso de duas pessoas que tentaram, mas perceberam que não dariam certo juntos. Mas por trás da fachada de tranquilidade, algo começou a se transformar dentro de Paul. A polícia, ao descobrir sobre o relacionamento recente entre Lily e Paul, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Embora Paul não tivesse mostrado qualquer comportamento violento ou perturbador até então, o fato de ele ter sido a última pessoa com quem Lily se envolveu romanticamente chamou a atenção dos investigadores. Nos dias que se seguiram ao término, Paul mantinha uma aparência de normalidade. Ele continuava treinando seus alunos e conversando com os colegas como se nada tivesse acontecido. No entanto, para alguém que aparentemente estava envolvido emocionalmente com Lily, sua reação ao fim do relacionamento parecia fria demais. E essa indiferença foi o que começou a intrigar a polícia. Os amigos de Lily, quando questionados, mencionaram que ela não demonstrava medo de Paul, mas também não falava muito sobre ele. O relacionamento, embora breve, não havia deixado grandes marcas. Isso sugeria que para Lily, o término era apenas o encerramento de algo que não funcionava. Mas para Paul, talvez significasse muito mais. Era possível que no fundo, Paul estivesse mais afetado do que deixava transparecer? Seria o fim do relacionamento o gatilho para algo muito mais sombrio? A investigação agora começava a explorar a psique de Paul Tigesen. O que estava se passando na mente daquele jovem aparentemente calmo e controlado? Ele realmente havia aceitado o fim do relacionamento de forma tão tranquila quanto parecia? Ou sua calma era apenas uma máscara para algo mais perigoso? Essas eram as perguntas que os investigadores precisavam responder. E à medida que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, Paul Tigesen passava a ser visto não apenas como um ex-namorado, mas como um possível suspeito em um crime que chocava a todos que conheciam Lily James. 7. O suspeito. Paul Tigesen era o retrato da normalidade. Aos 24 anos, ele levava uma vida que muitos considerariam exemplar. Era respeitado por seus colegas e alunos na St. Andrew's Cathedral School, e além de ser um treinador dedicado, estava cursando seu mestrado em educação física. Ele tinha planos, objetivos claros, e parecia estar no caminho certo para construir uma carreira sólida. Quando o nome de Paul começou a ser mencionado na investigação da morte brutal de Lily James, a reação inicial de todos que o conheciam foi de pura incredulidade. Paul era um jovem discreto. Não era o tipo de pessoa que se destacava em meio a multidões, mas também não havia nada nele que sugerisse qualquer comportamento perigoso. No ambiente de trabalho, era conhecido por sua competência e seriedade. Ele sempre cumpria seus horários, era atencioso com os alunos e mantinha uma boa relação com os outros treinadores e professores. Aos olhos de todos, ele era alguém confiável, equilibrado e incapaz de levantar suspeitas. Nenhum histórico de violência. Nenhum incidente anterior, nenhuma briga, nada. O passado de Paul era limpo. Ele nunca havia tido problemas com a polícia ou com a justiça, nem mesmo por uma infração de trânsito. Essa ficha limpa apenas reforçava a sensação de choque quando seu nome começou a surgir nas conversas sobre o assassinato de Lily. Para seus colegas, a ideia de que Paul pudesse estar envolvido em algo tão violento e brutal era impossível de aceitar. Paul vinha de uma família estruturada. Nascido na Holanda, ele havia se mudado para a Austrália alguns anos antes, buscando novas oportunidades.
Era um jovem que sempre teve uma vida organizada, com planos para o futuro. Estava focado em seus estudos de mestrado, queria crescer profissionalmente, e tudo indicava que ele estava construindo uma trajetória de sucesso. Ele não tinha comportamentos excêntricos ou explosivos. Na verdade, sua personalidade tranquila era algo que seus amigos e colegas admiravam. No entanto, conforme a investigação avançava, começaram a surgir pequenas nuances no comportamento de Paul, que à primeira vista poderiam ter passado despercebidas. A frieza com que ele reagiu ao término do relacionamento com Lily, o modo como continuou sua vida normalmente após a separação, como se nada tivesse acontecido, começou a despertar questionamentos. Os detetives, ao investigar seu passado e seu cotidiano, não encontraram nada que sugerisse que Paul fosse capaz de cometer um crime tão horrível. Mas algo estava fora do lugar. A desconexão emocional que ele parecia demonstrar nas semanas que se seguiram ao fim do relacionamento com Lily era no mínimo incomum. Para alguém que supostamente estava envolvido emocionalmente, sua reação ao rompimento não condizia com o perfil de uma pessoa que lidava com uma decepção amorosa de forma saudável. E foi essa frieza, essa aparente incapacidade de demonstrar emoções, que começou a chamar a atenção da polícia. Como poderia alguém com um futuro tão promissor, sem nenhum histórico de problemas, ser capaz de tamanha brutalidade? Era difícil de acreditar, e muitos que o conheciam continuavam relutantes em aceitar que Paul poderia ser o responsável pelo assassinato de Lily James. Mas conforme os investigadores cavavam mais fundo, começou a se formar uma imagem diferente. Talvez por trás dessa fachada de calma e controle, houvesse um lado de Paul que ninguém conhecia. Um lado que ele mantinha escondido, mas que de alguma forma emergiu na noite da tragédia. Os contrastes eram perturbadores. Paul parecia o oposto do que se esperaria de um assassino brutal. Ele era organizado, educado, com uma vida estável, metas bem definidas e um círculo social que o respeitava. Mas por trás dessa imagem havia algo sombrio, algo que começou a se revelar lentamente à medida que as pistas sobre sua ligação com Lily e o crime iam surgindo. A pergunta que pairava na mente de todos agora era: o que teria levado Paul Tiggs a cruzar a linha do que é moralmente aceitável e cometer um crime tão atroz? O que havia por trás daquele jovem aparentemente perfeito? A investigação estava longe de terminar, mas uma coisa já era certa. Paul, o jovem que todos viam como incapaz de cometer qualquer ato violento, estava no centro de um mistério que ninguém esperava. E aos poucos, seu passado e suas motivações começariam a ser desvendados, revelando o que poderia ter transformado um jovem promissor em um assassino. 8. O motivo do encontro. Naquela noite, tudo parecia rotineiro para Lily James. Ela tinha acabado de finalizar suas atividades como treinadora e estava pronta para encerrar mais um dia de trabalho na St. Andrew's Cathedral School. Sua vida era cheia de compromissos, mas ela estava acostumada a manter tudo em equilíbrio, dividindo seu tempo entre o trabalho e a faculdade. O que ela não sabia, no entanto, era que aquele dia, que começou como qualquer outro, terminaria de forma trágica. Na tarde anterior, Lily havia recebido uma mensagem de Paul Tiggs. Ele parecia tranquilo, como sempre, e o assunto da mensagem era simples. Ele precisava devolver alguns artigos esportivos que havia pegado emprestado. Paul mencionou que queria fazer isso no ginásio da escola, onde ambos trabalhavam, e perguntou se poderiam se encontrar naquela noite para que ele pudesse devolver os itens. A proposta era prática e direta, nada fora do comum. Lily, sempre organizada, aceitou. Para ela, era apenas mais uma tarefa a ser resolvida. Eles haviam terminado o relacionamento recentemente, e apesar de tudo, as coisas pareciam ter terminado de forma civilizada. Ela não viu motivos para suspeitar das intenções de Paul. Ele havia reagido bem ao término, e até aquele momento, não demonstrara qualquer comportamento que indicasse o contrário. Enquanto se preparava para o encontro, Lily não podia imaginar que aquela mensagem aparentemente inocente era, na verdade, uma armadilha. Paul não queria apenas devolver os artigos esportivos. Havia algo muito mais sombrio por trás daquele pedido. Ele estava tramando algo terrível, e cada passo que Lily dava em direção ao ginásio a aproximava de um destino trágico. No ginásio, o ambiente era familiar para Lily. Ela conhecia cada canto daquele lugar, onde passava horas treinando seus alunos e onde se sentia segura. Ela chegou ao local no horário combinado, sem desconfiança, e encontrou Paul já à espera.
Talvez eles tenham trocado algumas palavras amigáveis. Talvez tenha havido uma breve conversa sobre trabalho ou sobre os artigos esportivos que ele estava ali para devolver. Paul manteve a calma, sua aparência tranquila escondendo o que realmente passava por sua mente. Ele entregou os objetos como prometido, mas o encontro não era sobre isso. Enquanto Lily, confiando em Paul, se preparava para encerrar o que acreditava ser um simples compromisso, ele já estava prestes a colocar seu plano em ação. Lily, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer, não teve chance. O ginásio, que durante o dia era um local de esportes e energia, agora estava silencioso, vazio, exceto pelos dois. Quando Lily se virou, talvez já se preparando para sair, Paul a seguiu. Cada passo que ele dava em sua direção era calculado, frio, cheio de intenções sombrias. A sensação de segurança que Lily sentia naquele ginásio se desfez no momento em que ela percebeu que algo estava errado, mas era tarde demais. O ataque brutal que se seguiu chocaria toda a comunidade escolar e deixaria marcas profundas na memória de todos que conheciam Lily. Paul, o jovem tranquilo e respeitado, havia planejado tudo cuidadosamente, aproveitando a confiança de Lily para atraí-la até ali, onde ele teria o controle completo da situação. Ela confiava nele o suficiente para acreditar que aquele encontro não passava de uma simples troca de objetos. Mas o que Paul havia planejado era muito mais terrível. Naquele instante, o ginásio se transformou em uma armadilha mortal, e o que deveria ser um simples encontro para resolver pendências se tornou o palco de um crime indescritível. Para Lily, aquele foi o último encontro, um encontro que ela jamais poderia prever que terminaria de forma tão trágica. A escola que ela tanto amava, que era parte de sua rotina, agora estava manchada por um ato de violência impensável. E a verdade sobre as intenções de Paul começaria a vir à tona, à medida que os investigadores mergulhavam nesse caso sombrio e perturbador. Enquanto prosseguimos para o fim dessa história chocante e cheia de reviravoltas, deixa eu saber se você acompanhou até aqui, deixando seu like. Faça isso se você acredita que é importante trazer à tona esses casos de investigação criminal. Seu apoio ajuda a garantir que continuemos explorando esses mistérios e oferecendo mais insights sobre como podemos identificar sinais de alerta em situações que podem parecer normais, mas que escondem perigos. Cada like ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, e juntos podemos criar mais conscientização sobre os perigos ocultos que podem estar ao nosso redor. 9. O crime no silêncio quase opressor do ginásio vazio, o que parecia ser uma simples devolução de artigos esportivos, rapidamente se transformou em um pesadelo. Paul Tidjesen, que até então havia mantido a aparência de calma e controle, agora estava prestes a revelar suas intenções mais sombrias. Ele seguiu Lily até o banheiro, um espaço isolado onde ninguém ouviria o que estava prestes a acontecer. Lily, sem qualquer motivo para desconfiar, entrou no banheiro sem perceber que Paul a seguia de perto. O que ela não sabia era que dias antes, Paul havia comprado um martelo, a arma que ele escolhera para executar o plano que havia arquitetado em silêncio. A decisão de usar o martelo não foi aleatória. Paul queria causar dor, queria garantir que Lily não sobrevivesse. Quando ela entrou no banheiro, foi surpreendida pelo primeiro golpe. O impacto foi brutal, acertando-a com tanta força que a atordoou imediatamente. Lily, que havia passado sua vida em meio ao esporte, saudável e cheia de energia, não teve nenhuma chance de defesa. O ataque foi rápido e implacável. Paul não hesitou. Com o martelo em mãos, ele desferiu golpe após golpe, com uma violência que refletia toda a raiva contida que ele havia acumulado. Os golpes atingiam principalmente sua cabeça, e a cada impacto o cenário se tornava mais terrível. O martelo, uma ferramenta comum e aparentemente inofensiva em outras circunstâncias, agora era o instrumento de um crime monstruoso. O barulho dos golpes ecoava pelas paredes do banheiro, mas não havia ninguém por perto para ouvir, ninguém para impedir o que estava acontecendo. A violência era tamanha que o rosto de Lily começou a se desfigurar. Cada golpe desferido por Paul tinha uma força descomunal, motivada por uma mistura de frustração, raiva e um desejo de controle. A brutalidade era chocante, mesmo para os padrões de crimes violentos. Não era apenas um assassinato, era uma explosão de raiva concentrada em uma jovem que, até pouco tempo atrás, acreditava estar segura. Cada golpe de martelo parecia reforçar a intenção de Paul de apagar qualquer vestígio de quem Lily havia sido.
Lily não resistiu por muito tempo. Os ferimentos causados foram tão graves que, rapidamente, ela perdeu a consciência. Mas Paul não parou. Ele continuou, golpe após golpe, como se estivesse dominado por uma fúria incontrolável. A força aplicada foi suficiente para causar múltiplas fraturas cranianas, e a perda de sangue foi rápida e irreversível. O corpo de Lily já não respondia, mas Paul seguiu até que estivesse completamente certo de que ela não sobreviveria. Quando ele finalmente parou, o banheiro havia se transformado em uma cena de horror indescritível. O sangue de Lily manchava o chão de azulejos brancos, e seu corpo, outrora cheio de vida, agora estava irreconhecível. A brutalidade dos golpes havia desfigurado seu rosto a tal ponto que era difícil acreditar que, minutos antes, ela era uma jovem cheia de sonhos e planos para o futuro. O martelo, a arma do crime, caiu das mãos de Paul, manchado de sangue, testemunha silenciosa de um ato de violência indescritível. A realidade do que ele havia feito provavelmente começou a se instalar em sua mente. Mas naquele momento, para Lily, já era tarde demais. Sua vida havia sido tirada de forma cruel e repentina, sem que ela pudesse sequer compreender o porquê de tanta raiva. Paul saiu do banheiro, deixando para trás o corpo de Lily e a arma que usou para cometer o crime. O ginásio, que tantas vezes fora palco de alegria, agora guardava o segredo sômbrio de uma noite de terror. A cena que os investigadores encontrariam mais tarde deixaria todos em choque. Mas naquele momento, a verdade sobre o que havia acontecido estava enterrada no silêncio das paredes do banheiro. O crime, tão brutal quanto inesperado, marcaria a vida de todos que conheciam Lily, e deixaria os investigadores com a difícil tarefa de entender como alguém como Paul, sem histórico de violência, poderia ter cometido um ato tão cruel. A resposta, porém, não seria fácil de encontrar, e a dor da perda de Lily ecoaria por muito tempo entre aqueles que a amavam. 10. A mensagem e a fuga. Logo após o crime brutal, Paul Tigzen, agora sozinho no ginásio, foi tomado por uma calma perturbadora. O silêncio que se instalou ao seu redor contrastava com a violência que acabara de acontecer. Lily estava caída no chão do banheiro e o sangue manchava os azulejos brancos. Mas para Paul, o plano ainda não estava completamente finalizado. Com uma frieza assustadora, ele pegou o celular de Lily, que estava ali perto. Seus dedos deslizaram pela tela do aparelho, enquanto ele tentava compor a mensagem perfeita. Paul sabia que o corpo de Lily seria descoberto em breve, mas ele queria ganhar tempo. Ele precisava criar uma distração, algo que fizesse com que as pessoas acreditassem que Lily ainda estava viva, pelo menos por mais algumas horas. Foi então que ele decidiu enviar uma mensagem ao pai de Lily. Era um gesto impensável, mas que na mente de Paul parecia ser uma estratégia para confundir a polícia e afastar a atenção do crime por um tempo. Ele digitou algo simples, algo que qualquer filha mandaria em um dia comum. Pai, estou terminando aqui. Pode vir me buscar? A mensagem era curta e direta, cuidadosamente planejada para soar o mais normal possível. O pai de Lily, sem desconfiar de nada, leu a mensagem e respondeu prontamente, talvez já preparando-se para sair e buscar a filha na escola. A mensagem não levantou suspeitas imediatas. Parecia apenas mais um dia normal, uma troca de mensagens entre pai e filha. O que ele não sabia era que naquele exato momento, sua filha já não estava mais entre eles. Lily havia sido assassinada minutos antes por alguém em quem ela confiava. Com a mensagem enviada, Paul deixou o ginásio. Ele não correu, não demonstrou nervosismo. Para ele, aquele era o fim de seu plano. Ele sabia o que havia feito e sabia também que não havia volta. Não era mais uma questão de tentar fugir da justiça. Paul havia tomado outra decisão. Ele caminhou calmamente até o estacionamento, onde seu carro estava. Entrou no veículo e dirigiu sem pressa pelas ruas de Sydney, a cidade que agora carregava o peso de sua monstruosidade. Seu destino era um lugar bem conhecido, The Gap, um penhasco nos arredores de Sydney. The Gap é famoso por sua beleza melancólica e por ser o local onde muitas pessoas, ao longo dos anos, haviam tirado suas próprias vidas. As ondas batiam ferozmente contra os rochedos e o vento gelado soprava com força, criando um cenário ao mesmo tempo majestoso e triste. Para Paul, aquele era o lugar onde ele terminaria o que havia começado. Ele estacionou o carro e caminhou em direção ao penhasco. Não havia ninguém por perto. O som do oceano preenchia o ambiente, abafando qualquer som de seus passos. O peso do que ele havia feito parecia esmagar seu peito, mas ele não hesitou.
Sabia que naquele momento, sua única saída era dar o passo final. Paul se aproximou da beira do penhasco e, sem olhar para trás, saltou. Horas mais tarde, quando a polícia começou a montar o quebra-cabeça da noite, eles perceberam que algo estava muito errado. A mensagem enviada ao pai de Lily não fazia sentido. Lily nunca respondera às tentativas de contato posteriores, e o corpo foi encontrado logo em seguida no banheiro da escola. Ao rastrear o celular de Paul, as autoridades chegaram a The Gap, onde encontraram seu carro estacionado. O corpo de Paul foi descoberto nas águas abaixo, arremessado contra as rochas pelo impacto da queda. O oceano implacável já havia começado a tomar conta de seu corpo, mas não havia dúvida de que ele tirou sua própria vida. A investigação, que começara com uma simples ligação para o número de emergência, terminou de maneira trágica. A morte de Lily James foi um choque para todos que a conheciam. Ela era uma jovem brilhante, cheia de promessas, arrancada deste mundo por um ato de crueldade inexplicável. Paul Tigson, que até então era visto como um jovem promissor e respeitado, revelou-se um homem capaz de planejar e executar um crime terrível, motivado por razões que talvez nunca sejam completamente compreendidas. Agora que chegamos ao fim dessa história perturbadora, quero saber sua opinião. Esse caso te fez pensar mais sobre a confiança que depositamos nas pessoas que pouco conhecemos? Perceba a importância de você deixar o seu comentário. É uma forma eu saber o que você pensa e você dar uma voz de alerta a muitas outras meninas que possam enfrentar o mesmo perigo. A fuga de Paul para The Gap marcou o fim de uma investigação, mas deixou para trás uma comunidade devastada, amigos e familiares inconsoláveis e perguntas sem respostas. O que teria levado um jovem aparentemente comum a cometer um ato tão horrível? A verdade é que, por mais que a justiça tente seguir o rastro dos fatos, alguns segredos morrem com quem os carrega. Essa história não é apenas sobre um crime, é sobre confiança traída, raiva contida e as profundezas sombrias que às vezes habitam o coração humano. Estou deixando aqui uma série de vídeos sobre crimes envolvendo outras mulheres, assim como aconteceu com Lily. Cada história traz lições valiosas e pode ajudar você a identificar sinais de perigo antes que seja tarde. Acompanhe os próximos vídeos e fique atento a esses casos reais para proteger a si mesmo e a quem você ama. Obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal e continue recebendo os nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.